para um vídeo e seguir para a aula. Três, dois, um. Três, dois, um, valendo. Opa, tá vendo aquele prédio ali? Aquela emotion... 3, 2, 1, valendo. Opa, tá vendo aquele prédio ali? Aquela Emotion Audiovisual, produtora de vídeos aqui da PUC Minas. Sim, nós temos uma produtora de vídeo. A Emotion faz parte da SECOM, secretaria responsável por toda a comunicação aqui na universidade, em todos os campi. A produtora fica no prédio 61 do campus Coração Eucarístico, perto da biblioteca e da Faculdade de Comunicação e Artes. A equipe é composta de roteiristas, produtores, editores, cinegrafistas, coordenadores e estagiários. E você pode ser um deles no futuro. No nosso dia a dia, somos responsáveis por dar forma, ritmo e identidade às histórias que constroem a universidade. Mais do que produzir vídeos, construímos memória institucional e traduzimos o impacto da PUC Minas para milhares de pessoas dentro e fora do campus. Além disso, trabalhamos na formação dos estudantes, ampliando seu olhar sobre carreira e os preparando para o mercado de trabalho. Vocês vão ver alguns vídeos como esses durante a sua trajetória aqui na universidade. E fomos nós que produzimos. Ficou interessado no nosso trabalho? Acesse o nosso Instagram e o canal da PUC Minas no YouTube para conhecer mais das nossas produções. Bom, para darmos início às nossas atividades, eu chamo neste palco as professoras Adelina Martins de la Fuente, diretora da Faculdade de Comunicação e Artes, e a Wilba Lúcia Maia Bernardes, diretora da Faculdade Mineira de Direito. Bom dia a todos e todas. Uma alegria, gente, ver esse auditório tão cheio. Vocês sabem que a gente está aqui, né, porque a gente estaria num lugar maior, mas viemos para cá. E, com certeza, né, estamos sendo acolhidos aqui com muita alegria para receber nosso convidado, Felipe Nunes. E eu quero também já começar dando as boas-vindas aos nossos calouros que estão chegando hoje e também, né, aos veteranos que estão aí animados para o semestre e para essa aula magna. Antes de começar, eu gostaria de cumprimentar o professor Mosaí Salomão, que é o nosso secretário de comunicação, professor da FCA, que está representando o nosso reitor, Padre Luiz Henrique Eloy Silva, professora Wilba Bernardes, diretora da Faculdade Mineira de Direito, em mais uma parceria, né, que estamos juntas aqui, FCA e FMD, e cumprimento também o professor Fabrício, que é chefe de departamento, né? Novo chefe de departamento da FMD, professora Viviane, que é a nossa chefe de departamento, que também está à frente aqui dos eventos do jornalismo, também coordena o curso de jornalismo, e toda essa equipe maravilhosa de professores, funcionários, a Carmen, a Lurdinha, que estão à frente dos eventos, e especialmente, né, vocês que estão aqui para prestigiar nosso convidado, Felipe Nunes. Então, gente, uma breve fala aqui. É com grande alegria que damos início ao semestre letivo da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas, com uma aula magna que certamente já se inscreve como um momento marcante para a nossa comunidade acadêmica. Reunimos hoje os cursos de jornalismo da FCA e de Direito da FMD, e um encontro que expressa aquilo em que acreditamos como instituição: o diálogo entre saberes, o pensamento crítico e a responsabilidade pública da universidade. Temos a honra, né, de receber o cientista político Felipe Nunes para essa aula magna.
Brasil no Espelho. Essa atividade possui um significado ainda mais especial, porque ela abre oficialmente as comemorações dos 55 anos da Faculdade de Comunicação e Artes. São mais de 5 décadas dedicadas à formação de profissionais qualificados, à produção do conhecimento relevante e ao diálogo permanente com a sociedade. Ao longo dessa trajetória, a FCA tem acompanhado com um olhar crítico e criativo as transformações do Brasil e do mundo, sempre comprometida com a excelência acadêmica e com a formação cidadã. A palestra de hoje dialoga com o livro Brasil no Espelho, que nos convida a refletir sobre o país com profundidade para compreender a complexidade do nosso tempo. Em um cenário marcado por polarizações, disputas narrativas e rápidas transformações sociais, pensar o Brasil contemporâneo é tarefa urgente, especialmente para quem atua na comunicação e no direito. Cabe a nós interpretar dados com responsabilidade, compreender dinâmicas sociais com sensibilidade e contribuir para o fortalecimento do debate público, com ética, equilíbrio e compromisso democrático. Que esta aula magna, que inaugura tanto o semestre quanto as celebrações dos 55 anos da FCA, seja um momento de aprendizado consistente e de inspiração para os desafios que nos aguardam. Professor Felipe Nunes, agradecemos sinceramente por aceitar nosso convite e por compartilhar conosco suas reflexões nesta manhã. Agradeço também, de modo especial, à Faculdade Mineira de Direito por realizarmos mais um evento em parceria e agradeço a presença dos professores, estudantes, colaboradores, autoridades acadêmicas e de todos que participam deste encontro. A presença de cada um reafirma a força e a vitalidade da nossa comunidade universitária. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada. Bom dia a todos. Realmente uma alegria muito grande termos aqui esse auditório lotado. Isso espelha também o compromisso dos nossos alunos, dos nossos professores, e, em especial, dar aqui também as boas-vindas aos nossos calouros, os nossos estudantes do primeiro período. Vocês inauguram agora uma fase que vai durar, no mínimo, a gente espera sempre, no mínimo, 5 anos. Então, sejam sempre muito bem-vindos à Faculdade Mineira de Direito, à PUC Minas. Este evento ele espelha um pouco, já que estamos falando de espelho, a mentalidade, a cultura da PUC Minas. Nós temos, por praxe, tentar aqui eventos que são em diálogo com outras áreas do saber. Então, agradeço aqui, em primeira mão, sempre, a parceria que nos é possível hoje com a FCA e, assim, com as demais áreas do saber. Vou me ater um pouquinho, considerando o perfil um pouco formal da nossa área, fazer aqui uma breve menção, uma breve fala, com apenas 2 colocações. Mas, inicialmente, registro aqui a presença do nosso secretário de Comunicação da PUC Minas, professor doutor Mosair Bruck, neste ato, representando o magnífico da PUC Minas, professor doutor Padre Luiz Henrique Eloy Silva. A diretora da Faculdade de Comunicação e Artes, professora doutora Adelina Martins, a chefe de departamento da Faculdade de Comunicação e Artes, professora doutora Viviane Maia, o chefe de departamento da nossa Faculdade de Direito, professor Fabrício Vargas Cordones. Neste momento, registro com minhas palavras o nosso reconhecimento a este evento, que, por intermédio de uma parceria exitosa, nos aproxima de outras áreas do saber, em especial a Faculdade de Comunicação e Artes, aqui tão bem representada pelas professoras Adelina, sua diretora, e Viviane, sua chefe de departamento. Nossa mais profunda gratidão pelo fato de que vocês e sua equipe nos proporcionaram esse dia tão especial. E estão, não menos aqui importantes, acompanhadas por quem é referência na área, a presença do professor Mosair, nossa referência na universidade, quando o tema é comunicação e linguagem. Este é um evento que é conjunto, de várias mãos, e toda a equipe da FCA receba agora o nosso agradecimento, e, no caso do direito, um agradecimento muito especial
a nossa produção técnica, os nossos funcionários, o nosso corpo técnico, e, em especial, a nossa professora Maria de Lourdes Albertini, nossa coordenadora de eventos. Este intercâmbio de saberes sempre nos permite abrir campos de interlocução e revelar inquietudes que nos movem a amplificar nossos horizontes de pesquisa. E, na perspectiva do nosso brilhante conferencista desta manhã, tentar reconhecer melhor nossa identidade, entender as demandas, as expectativas e os valores que permeiam a sociedade brasileira e, no caso do direito, que chegam às portas dos nossos tribunais. O conhecer nos leva, invariavelmente, ao reconhecer. E, a partir deste caminho, superar dificuldades e esperançar para possibilidades de um futuro com mais justiça social. Obrigada pela presença dos nossos estudantes, dos nossos professores aqui presentes, membros de NDEs, membros de colegiados, e registro também a presença dos nossos coordenadores, professor Nunes, pelo Coração Eucarístico, Cristiano Ferreira, por Contagem, Daniel Correia, pelo Barreiro, Renato Marcucci, pelo Cerro, Luciana Costa, por Lourdes, Maria Catarina de Carvalho, Poços de Caldas, Leonardo Goulart, São Gabriel, Marilene Durães, Betim, Priscila Camões, Arcos. Realmente uma alegria podermos ter em toda a Faculdade de Direito um evento que é tão irmanado. Obrigada, em especial, ao professor Felipe Nunes, hoje uma grande referência para que possamos pensar um Brasil inteiro, um Brasil plural. Nós aguardamos ouvi-los. Que tenhamos todos uma ótima manhã. Obrigadas, professoras Adelina e Wilba. E eu chamo agora ao palco o professor Mosair Salomão Bruck, que representa hoje o nosso reitor, professor doutor padre Luiz Henrique Eloy Silva, para proferir algumas palavras de boas-vindas e, em seguida, fazer a mediação desta manhã. Convido também o professor e convidado Felipe Nunes. Bom dia, gente. Cumprimento a todos, professores, coordenadores, tanto da Faculdade Mineira de Direito, quanto da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas, agradecendo muito a oportunidade de estar aqui, um presente, poder sentar e mediar essa conversa com o Felipe Melo, Felipe Nunes, com o Felipe Nunes, entendendo que... Eu não sou um meio de campo, não, assim não. Viu? Nem dou carrinho como o Felipe Melo. Viu? Entendendo que a minha participação aqui é mais de mediação, é de facilitador mesmo. Eu espero que, primeiro, a gente tenha um momento, e aí eu acho que é um desafio do Felipe, trazer para nós a riqueza que é esse livro. Eu comentava com o Felipe assim, o nível de detalhamento e também assim, muitas surpresas que eu encontrei ali em função de expectativas que a gente tem, de imaginários que a gente tem, e a ciência, a pesquisa é bom para isso, né? Ela confronta os imaginários e tentando trazer a realidade para aquilo que é mais efetivo. Trago o abraço de nosso reitor da PUC Minas, professor Dr. Luiz Henrique Eloy Silva, que lamenta não poder estar aqui, mas ele está exatamente nesse momento em um outro evento da PUC Minas, em que se dá a posse do novo diretor do Instituto Dom João. De todo modo, assim, eu acredito, sabe, Felipe Nunes, que o nosso desafio, além de tudo, além de olhar para o espelho, é tentar entender o que a gente vê. Dizendo de modo muito resumido,
Eu acho que desde que a primeira pessoa que nasceu nesse país passou a ser chamado de brasileiro, esse desafio se colocou. Dada a nossa diversidade, dada a riqueza da nossa conformação social e também as configurações, rearranjos que a gente vem passando por esses anos todos. É um país de 500 anos e tal, 520 e poucos anos, e de uma história de muita riqueza, mas também de muitos enfrentamentos. Para finalizar, eu gosto muito de uma história daquele... Pronto, é uma anedota, mas acho que ela é muito indicativa. A anedota lá do sábio chinês, ouvindo de um brasileiro quantos problemas temos no Brasil. Quantos problemas temos no Brasil, quantos desafios, quanto sofrimento, quanta injustiça. Aí o chinês olhou para ele e falou, olha, mas não se preocupe não, os primeiros 2000 anos são muito difíceis. Então, assim, bem-vindo. Eu acho que vai ser uma oportunidade da gente sentar aqui e olhar pelo menos um pouco para esse espelho. Bom dia. Obrigado, obrigado. Deixa eu dar meu bom dia a todo mundo. Eu vou pedir licença ao professor. Eu, como professor que sou, não consigo falar sentado. Então, eu vou fazer essa aula magna de pé, já agradecendo o convite da PUC. Viviane, obrigado por estar aqui, a todos os professores. Estou muito feliz mesmo. Eu contava há pouco para eles aqui nos bastidores que quando eu fiz vestibular, eu sou velho a ponto de ter feito vestibular, viu, gente? Eu fiz 3 cursos ao mesmo tempo. Eu fazia Ciências Sociais na UFMG, eu fazia jornalismo, então também fiz jornalismo, mas na FUMEC, e fiz Direito aqui na PUC. O Direito eu não aguentei, 1 ano eu já larguei logo. O jornalismo eu fiquei 2 anos e meio, 3, larguei logo. E as Ciências Sociais me conduziram para o resto da vida. Por que eu estou contando essa história? Primeiro, para dar tempo dele colocar lá meus slides. Segundo, para dizer que Getúlio não se lembra, mas foi meu professor. Estou muito feliz de te rever aqui. O Getúlio foi um querido professor. Eu, ainda na época do jornalismo da FUMEC, e adorava suas aulas, viu? Não foi por sua causa que eu larguei, não, pode ficar tranquilo. Então vamos lá. Não sei se o senhor quiser ficar aqui ou quer ficar lá. Eu não sei se deu certo aí os slides. 1 minutinho. Então deixa eu contar a história inicial. Eu sou cientista político, acabei fazendo meu doutorado na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, onde estudei ciência política e estatística, então sou um bicho meio esquisito, gosto de gente e gosto de número. E sempre tive muita curiosidade de poder trabalhar as grandes teses sobre o Brasil, mas não sob uma perspectiva teórica. Era uma perspectiva mais empírica. Eu queria estudar, pesquisar, conversando com esse país. E foi por isso que eu, quando voltei dos Estados Unidos e virei professor da UFMG, junto com isso, construí uma empresa de pesquisa chamada Quest. Eu não sei quem conhece a Quest, mas a gente esse ano faz 10 anos de vida, e eu tenho muito orgulho de poder dividir a minha tarefa de professor e também de diretor da Quest ao mesmo tempo, porque a gente, nesses 10 anos, eu tive o privilégio de coordenar centenas de pesquisas eleitorais, pesquisas de mercado, avaliações sobre tendências de consumo. Em 2023, a Rede Globo contratou, então, um trabalho importante da Quest, que era para entender o Brasil e se sintonizar com o Brasil. E este estudo, eu dei o nome de Brasil no Espelho, porque era o meu convite naquele momento de perguntar à Rede Globo e a todos os brasileiros se quando eles se olhavam no espelho, eles se reconheciam. Vocês são muito jovens, são calouros, estão começando uma fase linda da vida, que é esse começo da universidade. Que saudade que eu tenho dessa época maravilhosa, Mas vocês vão ver, daqui a pouco vocês vão se olhar no espelho como eu faço, vocês vão começar a ver ruga, cabelo branco, no meu caso, tem hora que não tem cabelo, a coisa é dura. Vocês vão ver no tempo passado, às vezes você não se reconhece. E a minha sensação, nos últimos anos no Brasil, é que nós brasileiros, por muitas vezes, quando olhamos no espelho, não nos reconhecemos. Porque há muitas transformações e muitas mudanças acontecendo no Brasil de maneira muito rápida. O Brasil é um país
que do ponto de vista de mudança, ele tem o privilégio e ao mesmo tempo o desafio de mudar muito rápido. Então esse livro que eu lancei no ano passado traz as principais conclusões desse estudo que tenta de alguma maneira se conectar com o Brasil. E ele começa numa passagem importante que é um diálogo com o meu primeiro livro. Eu escrevi em 23 o Biografia do Abismo, que era uma radiografia sobre a polarização no Brasil. Em 2025, dado o grau de polarização que a gente enfrentou, eu então coloquei no papel esse segundo estudo que dialoga com por que essa polarização continua e por que a gente tem tanta dificuldade em entender o que está acontecendo. Mas tudo começou com esse professor chamado Ronald Inglehart. O Inglehart é um famoso cientista político que estuda a cultura da sociedade no mundo inteiro. E ele tem um achado que é fundamental para quem quer entender de onde vêm os valores. A pergunta que ele queria entender era o seguinte: como é que a gente forma o que a gente pensa? De onde é que vêm as nossas ideias, nossa cultura, nossos valores? De onde é que vem isso? E o Inglehart descobriu que a cultura de uma sociedade é influenciada pela medida em que a sua população cresce acreditando que a sua existência é segura ou insegura. Traduzindo para o português, o que ele está querendo dizer é o seguinte: quando a gente é criança e vive em ambientes de muita instabilidade, de muita violência, de muita insegurança física ou econômica, a gente tende a virar um povo mais conservador. Quando a gente vive momentos na infância, na primeira socialização da gente, de segurança econômica, física, a gente não tem medo, né, do que pode acontecer com a gente. Quando a gente vive estabilidades políticas e econômicas, a gente se permite vivenciar e experimentar valores mais progressistas, abertos. Ou seja, o fato de uma sociedade viver por muito tempo crise política, econômica, insegurança, violência, acaba gerando naquela próxima geração conservadorismo. Ao contrário, pujança econômica, desenvolvimento, pleno emprego, riqueza, estabilidade física e econômica, a gente vira um povo mais progressista. Essa é a grande tese do Inglehart. E ele pega essa tese e vai ensinar para a gente como é que a gente classifica qualquer sociedade olhando para essa tese. Então ele vai criar uma forma de classificar o mundo, os países do mundo, em duas dimensões. A primeira dimensão ele chama de tradicional secular, que é uma dimensão que ele estuda quanto que uma sociedade dá importância para a religião, quanto que a família é fundamental nas relações sociais, quanto patriotas e protecionistas nós somos, qual é o grau de posicionamento pró-vida, né, que tem todo a ver com o debate sobre aborto, etc., e quanto nós somos uma sociedade que respeita e faz deferência à autoridade. Olhando para esses 5 itens, o Inglehart diz que a gente consegue classificar qualquer país do mundo em mais secular ou mais tradicional. O segundo eixo é o da sobrevivência e o da autoexpressão. E aqui ele diz o seguinte: se a gente estudar quais são os valores materialistas ou pós-materialistas de uma sociedade, se a gente estudar quanto o sujeito sente bem-estar, qual é o nível de confiança interpessoal, qual o grau de tolerância as sociedades têm para com minorias e quais são os padrões de gênero esperados de uma sociedade, de homens e mulheres, né, o que se espera deles na sociedade, a gente consegue classificar se um país está mais no eixo de sobrevivência ou de mais autoexpressão. Tá? Então ele cria uma classificação. Isso nas ciências sociais é sempre um exercício importante, porque você sabe imaginar quais são as variáveis que você pode utilizar para classificar um determinado conjunto de pessoas ou de sociedades. E o resultado mais importante desse estudo é, primeiro, a classificação dos extremos. Então, lá a Dinamarca, a Suécia, a Noruega e a Finlândia estão lá no canto superior, portanto, são países que já desenvolveram
uma autoexpressividade, eles já passaram o problema da sobrevivência e são países mais seculares, né? Estão lá em cima nos dois eixos, tá? Autoexpressão e secularidade. Do outro lado, você tem Zimbábue, Jordânia e Líbia, que são países tradicionais, ou seja, países que ainda têm muitos problemas e desafios com a dinâmica da sobrevivência e com a tradicionalidade. Para que serve uma classificação como essa? Para colocar outros países naquele mesmo gráfico. Porque se a Noruega está de um lado e a Jordânia está do outro, onde é que estaria a Rússia? Olha que interessante a Rússia. A Rússia é um país que ainda tem muitos problemas em relação à sobrevivência. Ela não resolveu todos os seus problemas de sobrevivência, mas já é um país mais secular. Tem menos a família, a fé, como importantes na sociedade. Do outro lado, onde é que está a América Latina? A América Latina varia muito. A Argentina já está mais secular do que o Peru e o México. Em compensação, o México está mais autoexpressivo do que o Peru em relação à sobrevivência. Tem uma diversidade, Marcos. O que eu quero, então, deixar como desafio para vocês? Eu estou aqui mostrando, né, um gráfico que posiciona os países do mundo nessas duas dimensões do Engelhardt, sendo que Dinamarca, Suécia, Noruega e Finlândia são os pós-modernos, Zimbábue, Jordânia e Líbia são os tradicionais, Taiwan, Rússia, Cazaquistão e Tailândia são os modernos, a América Latina está meio confusa. A pergunta que eu quero deixar para todo mundo aqui é a seguinte: onde está o Brasil? Onde é que vocês acham que a bolinha do Brasil estaria posicionada nesse gráfico? O Brasil está mais próximo da Noruega, da Jordânia, da Rússia, do México. Onde é que estaria o Brasil? Para ninguém ficar no WhatsApp nem dormindo, eu vou responder essa pergunta no último slide dessa apresentação. Então, se vocês me acompanharem até lá, eu prometo que vocês vão saber a resposta. Para descobrir onde está o Brasil, eu realizei o maior estudo sobre valores, atitudes e percepções já feitas no Brasil. Nós entrevistamos 10 mil brasileiros, aproximadamente, muita gente, no território nacional. Cada entrevista dessa demorava 1h30 de conversa, então era uma conversa longuíssima com 10 mil pessoas, e a gente tinha uma bateria de questões que a gente utilizava para classificar esse país. O que eu vou fazer aqui agora é usar um drone. Eu não vou, obviamente, poder aprofundar nos dados, porque a gente não teria tempo, todo mundo ia morrer de tédio. Eu vou passar por cima dos principais resultados e, obviamente, quem estiver interessado em conhecer a fundo o livro Brasil no Espelho é uma boa referência para isso. Então, quando voltar lá, isso. Onde estaria o Brasil em 26? Então, primeiro grande achado desse estudo. Para definir o Brasil, você tem que estudar 11 dimensões. Você não entende o Brasil sem estudar a religiosidade desse povo, o papel da família, qual é o grau de identidade nacional que nós temos, quão honestos nós somos, como é que nós entendemos a meritocracia, como é que a gente lida com a discriminação, com a sexualidade, como é que a gente pensa a segurança, a confiança, como é que nós nos comportamos socialmente e, por fim, qual é a nossa ideologia. Então, são 11 dimensões, eu vou passar rapidamente por todas elas. Começando pelo primeiro grande achado. Somos um país onde há quase um consenso de que Deus é muito importante na vida da gente. Eu não sei se vocês já ouviram alguém falar assim: graças a Deus, se Deus quiser, vai com Deus. Por que será que a gente fala isso tanto? Porque na essência do brasileiro está a ideia de que se Deus quiser, vai dar tudo certo. Nós somos um povo altamente religioso. Praticamos uma fé impressionante. Mesmo aqueles brasileiros que não têm religião, só para vocês terem uma ideia, 14% dos brasileiros dizem não ter religião. Mas 97% falam que Deus é muito importante na vida. Até aqueles que não têm religião acham que Deus é importante. Para ver como o Brasil é um país contraditório.
Outro dado importantíssimo desse novo Brasil é o reconhecimento da enorme transição religiosa que nós estamos passando. Deus é muito importante, mas de forma diferente hoje em dia. O Brasil, em 1872, o primeiro censo que nós fizemos, tinha 100% de pessoas que se declaravam católicas. Hoje, 51% são católicos, 31% evangélicos e 14% dizem não ter religião. É uma mudança social gigantesca. Para quem tem interesse em entender o papel que a religião tem na sociedade, eu recomendo ler um livro que eu adoro, antiguíssimo, do Max Weber, chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que é um estudo que ajuda a entender como é que a ética evangélica protestante americana ajudou o desenvolvimento norte-americano. Mas isso é para dizer o seguinte: com essa transição religiosa, o Brasil mudou demais. Os valores brasileiros mudaram. As pessoas passaram a pensar diferente sobre uma série de temas. E a gente tem que entender essa mudança como sendo importante para a gente. Então, além de fé e de uma nova prática religiosa, o Brasil é um país muito família. Olha que louco, gente. 96% concordam com a seguinte frase: família é a coisa mais importante da vida. 91% dizem um dos principais objetivos na vida deve ser dar orgulho aos pais. Eu tenho certeza que quando vocês passaram no direito na PUC, a primeira pessoa que vocês tentaram avisar foi a mãe de vocês. Quando vocês passaram em jornalismo, vocês fizeram a mesma coisa. Dividir com a família esse sucesso. Porque a gente quer dar orgulho para os pais da gente. Nós somos um povo assim. O mundo não é todo assim, não. Se for na Noruega, a primeira coisa que a pessoa faz é ir num boteco tomar uma vodkazinha. Não tem nada a ver com família. Você celebra com você. O Brasil é diferente. As decisões que você toma são pensadas antes de tudo na sua família. Vocês vão daqui a pouco começar a tomar decisões no mercado de trabalho e vão perceber como o bem-estar dos filhos, o bem-estar da sua família em geral, é central na tomada de decisão de para onde vocês vão na vida. E aí tem um detalhe muitíssimo interessante do Brasil, que é família para os brasileiros é quem se pode contar, confiar, mesmo não sendo parente. Essa é uma mudança muito interessante. A ideia da tradicional família brasileira está mudando na nossa cabeça. Por quê? Porque nós estamos passando a conviver com mais pais divorciados, que obviamente têm enteados, então a família passa a ser mais expandida. Você tem um conjunto enorme de outros formatos familiares, e os brasileiros estão se adaptando a essas mudanças. Uma dessas mudanças eu queria destacar, porque ela é muito importante. 21% dos domicílios brasileiros não tem um pai, não tem uma figura masculina. Olha o tamanho deste número. Não é à toa, estou vendo uma série de meninas, mulheres aqui, o que é ótimo, né? Que bom que a gente tenha um auditório com tantas mulheres e meninas. 21% desses lares brasileiros, mulheres com seus filhos, 50% das casas no Brasil são chefiadas por mulheres. Ou seja, a renda principal vem do trabalho das mulheres, para metade das casas no Brasil. Isso é uma revolução que está acontecendo no país. Muito da transformação que a gente está vendo no Brasil vem justamente da importância que as mulheres passaram a ter cada vez mais nas famílias, no mercado de trabalho, na vida cotidiana. Então tem uma mudança gigantesca. Um pedaço disso tem a ver com essa ausência paterna, mas a outra, obviamente, tem a ver com as conquistas que as mulheres obtiveram nos últimos anos. Além de tudo isso, o Brasil continua sendo um país com altíssimo padrão de discriminação. 58% de nós brasileiros dizem na pesquisa que já sofreram algum tipo de discriminação. E agora eu vou chamar a atenção por que o dado das mulheres é tão importante no slide anterior. 22% dos brasileiros já sofreram discriminação de raça, 25% já sofreram discriminação pelo seu sotaque, 34% pela sua aparência. Agora olha esse dado. 36% das mulheres já se sentiram discriminadas, sendo que
48% dos homens já viram uma mulher ser discriminada. Ou seja, o padrão de discriminação brasileira é altíssimo, enorme. Diferentes tipos de preconceitos mostrados aqui, né? Mas o das mulheres salta aos olhos, e isso, obviamente, é uma reação ao que eu mostrei lá atrás, porque há uma mudança, né, no comportamento das mulheres no Brasil. Outro dado impressionante do livro é que 3/4 dos brasileiros acreditam que só podem contar com eles mesmos. Olha que triste isso. Nós nos tornamos um povo individualista, muito pouco crentes nas soluções coletivas, na ideia de que juntos nós vamos chegar em algum lugar. No Brasil a gente não pensa isso não. No Brasil a gente acha que a gente tem que lutar para conquistar o que a gente quiser sozinhos. Isso é resultado, eu não vou poder detalhar, mas eu quero só chamar a atenção, de uma crença muito interessante do Brasil. Nós, brasileiros, achamos que é impossível, com o trabalho sério, ficar rico. Nós achamos, brasileiros, que ficar rico é negócio de quem já nasceu rico ou alguém que tem sorte. Olha como é triste pensar um país que não valoriza, portanto, o caminho da educação e do trabalho para que você conquiste mobilidade social. Hoje nós temos uma mentalidade negativa em relação a isso. Tá? E por isso nos tornamos tão individualistas. Além de individualistas, nós passamos a desenvolver uma visão muito crítica em relação aos mais pobres. Olha que curioso. 56% dos brasileiros acham que pessoas pobres não fazem esforço para deixarem de ser pobres. Se 56% acham isso, até os pobres acham isso. Eles mesmos. Não é curioso? E aí, para completar essa ideia, né, dessa complexidade brasileira, 66% de nós acreditamos que só se deve ajudar quem faz por merecer. Quantas vezes vocês já ouviram alguém dizer, não, aquela pessoa merece, ela conquistou porque ela merece? Nós temos isso muito forte dentro da gente. Para os brasileiros, o sucesso, a conquista, ela tem que vir com o merecimento. Tem uma ideia de meritocracia muito clara por trás da nossa identidade. Mas os pobres não merecem, porque não estão fazendo o suficiente para melhorar de vida. Tem uma questão claramente aí mal resolvida em relação à questão da redistribuição. Outro dado muito interessante é o cansaço. O brasileiro diz que está muito cansado. E esse cansaço brasileiro, ele vem de uma questão que vai entrar na pauta do debate esse ano, que é o mercado de trabalho. Olha o que a gente descobriu sobre o Brasil. A gente descobriu que 83% não quer ter patrão, quer ter o próprio negócio. Por que será que tanta gente quer ter o próprio negócio? Por que a ideia empreendedora está crescendo tanto no Brasil? Uma parte da explicação está lá naquela mudança religiosa. O crescimento dos evangélicos muda a mentalidade da ideia da prosperidade. Isso é um pedaço da explicação. Mas a outra explicação está na flexibilidade do trabalho. Os brasileiros não querem mais a rigidez que a nossa estrutura de mercado de trabalho oferece. E tem um outro detalhe, que é, hoje é preciso ter mais de um trabalho para completar sua renda. 84% concordam com isso. Isso quer dizer que quase todos os brasileiros complementam a sua renda com mais de um trabalho. Trabalho digital, trabalho no fim de semana, trabalho em outro horário. Isso gera aquele cansaço gigantesco. Isso é sintoma de quê, gente? Da baixa renda que o Brasil tem. Como a renda do trabalho é pequena, as pessoas precisam de mais trabalho para completar a renda. E aí dá conta dos seus interesses e dos seus desejos. Olha o desafio que a gente tem como sociedade. Agora, eu estou dizendo tudo isso, não é para desanimar vocês não, é porque, já que vocês são jovens, vocês podem ajudar a gente a construir um país que saia de todos esses desafios. Até porque a gente tem um orgulho danado de ser brasileiro. Ou seja, a gente pode falar mal do Brasil, os outros não. É mais ou menos isso.
85% sentem orgulho de ser brasileiros. E boa parte desse orgulho vem disso aqui. Olha que legal esse orgulho. 69% gostam mesmo é de ouvir música brasileira. 16% preferem música internacional. É a turma que gosta de Taylor Swift e Bad Bunny. E 13% não tem preferência nenhuma. E aqui tem um achado que eu adoro. Porque se nós gostamos de música brasileira, isso explica por que a gente é o país do quê? Mas de qual tipo de música? Do quê? Claro que não, está errado. Nós viramos o país do sertanejo. Ó, toda essa área azul, todos esses estados em azul, gostam mais de sertanejo do que qualquer de outra música. Agora, quer ficar mais surpresos? Porque a primeira música é a sertaneja. E a segunda? Samba? O quê? Gospel. Música religiosa. Um país que escuta sertanejo e gospel. Quando você olha no espelho, você se reconhece? É bom dizer que lá no Nordeste, o forró ainda permanece como a música mais ouvida. O piseiro. Então tem uma identidade do Nordeste que é muito forte, cultural. Mas a força do sertanejo chama a atenção como sendo muito relevante nesse novo Brasil que eu estou descrevendo. Ainda pensando, né, nos desafios do país como uma sociedade que tem grandes enfrentamentos, o livro já em 2023 mostrava, quando a pesquisa foi feita, que a violência era a principal preocupação dos brasileiros. O tráfico de drogas, a criminalidade, as facções. O Brasil está muito preocupado com isso. Não à toa, 59% de nós brasileiros têm medo de andar nas ruas das cidades brasileiras. 6 a cada 10 têm medo de andar na rua. E por que isso é importante a gente discutir num lugar como esse? Porque sem segurança pública, a gente vai ficar cada vez mais individualista. A gente vai conviver cada vez menos com o outro. A gente vai aumentar o nível de preconceito e discriminação, porque o que é discriminação, se não o desconhecimento do outro? A violência nos empurra para dentro. A violência nos tira a capacidade de convivência. Por isso ela é um problema tão grave. E ela produz um outro desafio que eu tenho aqui para vocês, jovens, que estão começando essa trajetória tão importante aqui na PUC. Essa violência produz, como consequência, um dos maiores problemas do nosso país e que pouca gente fala. No Brasil, só 6% dizem que podem confiar nas outras pessoas. Nós somos, no mundo, um dos países com menor nível de confiança interpessoal. A gente só está acima de Zimbábue. A alta desconfiança interpessoal tem uma consequência muito grave. Um povo que é desconfiado não consegue desenvolver economicamente. E por que ele não consegue se desenvolver economicamente? Porque ele está sempre achando que o outro vai passar a perna nele. Então você cria tanto entrave, você cria tanto problema nas transações comerciais que elas são mais morosas, são mais difíceis. Essa desconfiança interpessoal também produz uma desconfiança institucional. E aqui eu falo em especial para os alunos do jornalismo, porque a desconfiança na imprensa aumenta cada vez mais. E falo com os alunos do direito, porque a desconfiança no poder judiciário aumenta cada vez mais. Ou seja, vocês, nós todos, temos o desafio de resgatar o nível de confiança interpessoal do país, se nós quisermos instituições fortes, imprensa, judiciário, política, mas também se nós quisermos produzir desenvolvimento econômico. Há grandes teses no mundo sobre os desafios em torno disso. Para concluir esse sobrevoo sobre o Brasil, eu não podia deixar de falar um pouco de política. Afinal de contas,
o Brasil, nos últimos anos, se tornou um país mais de centro-direita. Se vocês acompanharem o gráfico comigo, vocês vão perceber que em 2007, 28% se autodenominavam de direita, hoje 36% se dizem de direita. Em 2007, 28% falavam que era de centro, hoje 37% são de centro. A esquerda era 22%, passou para 23%, quase não alterou nesse período. Ficamos um povo mais de centro-direita. E o mais impressionante, o que mudou mesmo no Brasil, o que mudou de verdade, foi aquela linha cinza. Olha a linha cinza. 22% não sabiam dizer o que eram politicamente em 2007. Essa curva foi caindo e hoje só 4% dos brasileiros, quando perguntados, dizem não saber quem eles são. Ou seja, a politização cresceu no Brasil. As pessoas passaram a saber quem elas são, como elas se identificam como grupo. Isso mudou toda a dinâmica brasileira. Algumas dessas mudanças vieram no sentido conservador. Outras dessas mudanças vieram na visão progressista. E por isso a polarização só cresce. Acompanhe comigo. 94% concordam que jovens de 16 anos que cometem crimes devem ser presos. Quase todo mundo acha que tem que reduzir a maioridade penal. 77% acham que deve existir pena de morte para quem comete crime como estupro. O nível de punitivismo brasileiro é altíssimo. A gente defende pena de morte nesses casos. E 70% é contra a liberação da maconha. 3 visões bastante conservadoras em relação a 3 atitudes quando a gente olha para o Brasil. Agora, olha o que a gente descobre do outro lado. O casamento é a união de pessoas que se amam, independentemente do gênero delas. 75% concordam com isso. 70% é contra a compra e a posse de arma no Brasil, a facilitação desse processo. E 68% discordam que os homossexuais poderiam deixar de ser homossexuais se tivessem tratamento, que é aquela famosa tese da cura gay que circulou por aí durante um tempo. Ou seja, tem um pedaço do Brasil, aliás, eu diria, há um grande pedaço do Brasil, mais de 70%, que concorda com 3 teses muito conservadoras, e os mesmos 70% concordam com outras teses muito progressistas. Isso é a cara da nossa polarização, isso é a cara da ida do Brasil para um lado e para o outro. E aqui eu deixo a pergunta, então. Esse Brasil estaria aonde naquele mapa? Porque se tem um lado, tem outro. O Brasil está ali no meio. O Brasil de hoje é um país que não resolveu nem os seus problemas de sobrevivência, nem, portanto, não é um país autoexpressivo, que vivencia com a mente aberta o que quiser, mas também não é conservador a ponto de ser super tradicional, como também não é um país secular, que já abandonou religião e família, ele está ali no meio do caminho. Ou seja, o Brasil que vocês vão ajudar a construir está ali nesse meio. Ele continua sendo visto como o país do futuro, como o país que precisa ser construído. Tem avanços, tem retrocessos, tem paradoxos, contradições, e é isso que vocês vão enfrentar quando se tornarem pessoas do mercado de trabalho. Esse Brasil que eu acabei de descrever para vocês tem um outro achado importante, que é o da polarização. E eu pergunto seriamente a vocês, alguém ainda duvida que tem polarização? Se alguém duvidar, eu vou explicar por que vocês não deveriam duvidar. Quando eu peço aos brasileiros para classificar numa escala de 5 pontos, quem vocês são? 16% se dizem petistas, 15% se dizem de esquerda, mas não petista. Isso dá 31%. 25% se diz de direita, 13% bolsonaristas, 38%,
por isso eu disse que o Brasil é um pouco mais de centro-direita do que de esquerda. Mas o grande contingente de brasileiros está no meio, 31%. Isso é como a gente se classifica. Ué, mas então cadê a polarização? Alguém consegue explicar cadê a tal da polarização? 31 estão no meio, 13 bolsonaristas e 16 petistas. Cadê a polarização? A polarização está na cabeça de vocês. Quando eu pergunto aos brasileiros, não como eles se identificam, mas como eles acham que o Brasil está, sabe qual é o resultado? Olha como o gráfico muda. Aqui é como a gente se classifica. Aqui é como eu acho que o Brasil está. Quando eu pergunto aos brasileiros como é que nós somos divididos politicamente, os brasileiros acham que tem 26% de petista e 25% de bolsonarista, quando na verdade só tem 16 e 13. E os brasileiros acham que só tem 15% de independentes, mas na verdade tem 31%. Onde é que está a polarização? Ela está imaginada, ela é criada na cabeça da gente. Ou seja, a gente só vai sair da polarização o dia que a gente acreditar que pode sair dela. Mas como vocês sabem, acreditar em alguma coisa para que as coisas mudem é super difícil. É tão difícil que me traz a necessidade de dizer a vocês, estudantes de jornalismo, que vocês têm uma responsabilidade importantíssima: lutar contra o viés de confirmação. O que é o viés de confirmação? É o maior fenômeno social do planeta. Nós, no mundo, depois que aprendemos a usar redes sociais, descobrimos que é possível encontrar informação para confirmar o que você já pensa. E é gostoso demais estar certo. Vocês já viram como é que é gostoso você estar certo? Você está numa discussão com seu amigo, e aí você digita, e aí a informação que vem na internet confirma o que você acha que está certo, que sabe. Aí você mostra para o seu amigo, tá vendo? Eu te falei. Me lembra muito a minha relação com meu pai. De vez em quando eu chego em casa, meu pai está vendo uma fake news, e eu falo, pai, isso é mentira. Ele falou, mas como que é mentira se é o que eu acredito? Se eu acredito, é verdade. Né? O maior desafio de quem faz jornalismo é lutar contra o viés de confirmação das pessoas. Eu digo isso porque eu faço pesquisa. Quando a Quest faz pesquisa, e sai uma pesquisa na TV Globo, se ela é uma pesquisa que mostra o Lula crescendo, os petistas me amam e os bolsonaristas me odeiam. Na semana seguinte, quando o Lula piora a avaliação, os bolsonaristas passam a me amar e os lulistas passam a me odiar. E é nessa relação de amor e ódio que eu vou fazendo aquilo que é certo. Rigor, ciência, informação, técnica. Não é para agradar ninguém. Não me interessa. O resultado, no meu caso, para mim, não interessa. Interessa estar preciso, rigoroso, científico. E é isso que vocês têm que saber. Esse é o papel de quem vai fazer jornalismo. É ter rigor, é ter ética. Isso serve, obviamente, para também os famosos operadores do direito, que também têm o mesmo compromisso com as nossas sociedades. Então, lutar contra o viés de confirmação é muito importante. Sei que eu já estou falando demais, mas eu queria deixar um recado final, já que nós todos temos que lutar contra o viés de confirmação, que é mostrar para vocês a importância de vocês. E por que eu vim aqui hoje? Eu vim aqui hoje porque eu acredito de verdade que vocês podem fazer a diferença. Isso aqui, para mim, é investimento de tempo na nova geração desse país, que eu acredito que vai fazer a diferença. E por que vocês têm que fazer a diferença? Por conta desse resultado que eu vou mostrar agora. Eu disse a vocês que eu entrevistei 10 mil brasileiros, certo? Então, o que eu pensei? Eu vou fazer um Enem com os brasileiros. Eu vou ter o meu próprio Enem. Então, eu coloquei no meu questionário 4 perguntas. Primeira pergunta: qual foi a taxa de homicídios no Brasil no último ano? Ela aumentou, ela diminuiu ou ficou do mesmo tamanho? Você não precisava saber o número, só precisava saber a direção.
Segunda pergunta. Qual a taxa de desemprego do Brasil atualmente? Eu dava 4 alternativas. Tudo aqui tem alternativa, tá? É múltipla escolha. É igual ao Enem. Terceira pergunta. Quantas pessoas aproximadamente morreram de Covid durante a pandemia? Aproximadamente. Dava lá 4 alternativas. E por último, a economia brasileira cresceu, encolheu ou ficou do mesmo tamanho no último ano? 4 perguntinhas básicas. Agora todo mundo pode pegar embaixo aí da sua cadeira, tem um aplicativo que vocês vão responder, vão ver quem acerta e quem erra. Vocês não acreditam em mim não, né? É porque não tem aplicativo nenhum mesmo. Eu sempre quis fazer isso, mas eu nunca consegui em nenhum lugar que eu falo. Que o mais legal seria agora todo mundo responder, aparecer na tela e eu mostrar para vocês o resultado de vocês contra o resultado do Brasil. Gente, olha o resultado do Enem no Brasil. Só 15% acertaram a pergunta sobre homicídio, 23% apenas acertaram a pergunta sobre Covid, 17% acertaram a taxa de desemprego e 28% apenas acertaram a direção da economia brasileira. Isso quer dizer o seguinte: se essa fosse uma prova de verdade, ela valeria 4 pontos, concordam? Você pode tirar 0, 1, 2, 3, ou se você acertar as 4 pontos. A média de acertos dessas 4 perguntas no Brasil é 0,82. Isso significa que 42% dos brasileiros erraram todas as perguntas. Todas. Vocês vão fazer jornalismo para um Brasil que não sabe nenhuma das 4 perguntas. Se o desemprego está caindo, se os homicídios estão crescendo, se a economia está indo bem, como é que foi a dinâmica da Covid. Não sabem. Metade de quem vai ler ou ver os videozinhos que vocês vão produzir não sabe objetivamente o que está acontecendo. Vocês vão escrever leis, vocês vão ajudar na regulamentação de processos, a turma do direito, para um Brasil que não sabe. Mas vocês estão achando isso aqui ruim? Eu vou trazer um desafio maior para vocês pensarem. Porque eu fiz uma segunda pergunta para os brasileiros. A primeira era essa. Sabe isso, sabe aquilo, não sei o quê. E aí você vê quem acertou, errou. Sabe qual é a segunda pergunta que eu fiz? Eu olhei para o brasileiro e falei assim: você, que acabou de responder 4 perguntas, quantas você acha que acertou? Lembra que eu falei que a média era 0,82? Quando eu contabilizo a média de acha que acertou, vai para 2,26. Isso significa que 63% dos brasileiros acham que sabem mais do que sabem. Olha que delícia viver nesse país. Você conversa com a pessoa fala assim: eu tenho certeza que eu estou certo. Não é que a pessoa vai para você dizer: ó, eu acho que é isso, vamos estudar, vamos pesquisar, vamos descobrir, vamos nos informar. Não, não, não. Os 42% que não sabem, acham que sabem. E isso gera um fenômeno que eu queria dar nome para ele, chama ilusão do conhecimento. E é por isso que vocês estão aqui hoje, nessa aula magna, que eu agradeço fortemente pelo convite. Vocês estão aqui, gente, para aprender. A melhor coisa da vida, nesta faixa etária, é que vocês estão jovens para aprender. E que vocês terão todos os recursos necessários para o aprendizado. Portanto, saiam daqui, primeiro, tendo feito de fato o que tem que fazer um estudante. Estudar, ler. Pelo amor de Deus, quando o professor mandar ler, lê a porcaria do capítulo do livro. Sabe, assim, não joga no chat GPT, não. Porque o chat GPT é para depois, não é para agora. Se você não aprender agora, você não vai saber usar o chat GPT do jeito certo lá na frente. Agora é aprender, é colocar coisa na cabeça, é encher esse cérebro vazio de ideias. Pelo amor de Deus, levem a sério esse momento.
Porque, como eu acabei de mostrar para vocês, há uma série de desafios que o Brasil precisa lidar. E vocês é que podem ajudar a resolver isso tudo. Aumentar a confiança, diminuir a violência, voltarmos a ser um povo que acredita, né, que nós vamos juntos resolver problemas. Estudem, invistam o tempo de vocês nisso. E, em especial, os estudantes de jornalismo. Eu vou deixar aqui uma missão para vocês. Só tem uma forma de diminuir a ilusão do conhecimento. Uma forma. Eu já falei um montão, então eu vou pular uns slides. Tem uma forma de acabar com a ilusão do conhecimento. Aumentar a educação desse país. Se nós, quanto mais educado um cidadão é, menos ele é iludido com o conhecimento dele. Então, que bom que vocês estão aqui se educando, buscando informação, buscando conhecimento. Agora, sabe o que também ajuda a diminuir a ilusão do conhecimento? Jornalismo profissional. Quem não consome notícia é o mais iludido dos brasileiros. Quem só consome informação por rede social é o segundo mais iludido. Quem só fica buscando informação no Google, até que você chega naquelas pessoas que de fato se informam por meio de jornalismo profissional. Essas são as pessoas com o menor grau de ilusão do conhecimento. Ou seja, quem está aqui começando uma tarefa de estudar jornalismo, de entender o que é comunicação, de lutar contra o viés de confirmação, pode saber todo dia, quando vocês estiverem levantando da cama, 5 horas da manhã, tem que acordar, vai para a faculdade. Lembrem-se desta fala. O bom jornalismo vai ser fundamental para que juntos a gente diminua a ilusão do conhecimento nesse país. Ou seja, eu tenho um pedaço nisso, os professores têm um pedaço nisso, mas esse tantão de gente que estuda as leis, que entende, né, e pensa como é que o Brasil deve funcionar, vocês vão ler Hobbes, eu imagino, no começo do curso de Direito, e vão entender como é que o contrato social foi construído e por que ele é tão importante para acabar com o estado de natureza, que é o que a gente vive hoje, né? Cada um acha que pode fazer o que quiser, individualista, e não tem regra. Assim não funciona, as cidades não são melhores assim. E para a turma do jornalismo, acordar sabendo, cada dia que vocês estão aqui aprendendo e fazendo de verdade, é um investimento para vocês, obviamente, como profissionais, mas sobretudo para a sociedade brasileira, que precisa mais do que nunca lutar contra esse mal enorme que é a ilusão do conhecimento. Muito obrigado. Obrigado. Ainda tem tempo de pergunta? Se é que tem pergunta. Claro. Você vai entrar. Bom, pessoal, obrigada, Felipe, pela aula. Foi um prazer assistir e aprender tanto. Já quero ler o livro. As perguntas e os comentários para o nosso convidado, elas vão ser encaminhadas por escrito, através de uma folha que está sendo distribuída pela nossa equipe de apoio. E aí a nossa equipe vai passar recolhendo as perguntas e vai trazer para o professor Mosair, que, no momento do debate, vai as encaminhar para o nosso convidado. As folhas estão sendo distribuídas. Se quem tiver muita pergunta quiser sinalizar para a nossa equipe poder indicar as folhas. Muito bem, muito bem. Acho que todos estamos aqui ambiguamente encantados com a pesquisa e preocupados com o país que, historicamente, né, nós nos configuramos, nós nos conformamos. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ter uma pergunta nesse sentido. Eu estou me dando direito à primeira pergunta, também para as perguntas chegarem. Então, até você é o mediador, você pode o que você quiser.
Eu não sei se você já ouviu alguma pergunta nesse sentido, mas é como eu falei, desde que passamos a entrar, desde quando entramos para a história, ou seja, a partir do descobrimento, não desprezando o restante, né, a nossa parte antecedente, mas desde quando se desenhou a ideia de Brasil, no fundo a gente quer uma síntese. Assim, o que é ser brasileiro? Essa pergunta, eu acho que ela se reitera a inúmeros documentários, inúmeros livros. Você traz aqui uma informação importante de como que nós, de algum modo, vivemos em meio ali, eu não vou dizer desequilíbrio, porque eu acho que seria incorreto, mas há uma diversidade, enfim. Esse desejo de uma síntese do brasileiro, como é que fica isso para você, depois de passar por todas essas 11 dimensões, que me pareceram, no bom sentido, uma sacada ótima para você olhar para esse país? A minha resposta para a dinâmica da síntese do Brasil é que, como cientista político e estatístico que sou, é impossível definir o Brasil a partir de uma única dimensão. Acho que essa é a grande resposta. Quem está tentando achar que existe uma forma, né, um conceito que expressa o Brasil como um todo, eu acho que ele vai sempre ser reducionista de alguma maneira, né? Então, a minha frase para responder sua pergunta é: o Brasil não é explicado pela média, o Brasil é explicado pela variância. Ou seja, é justamente a nossa capacidade de diversidade, de multifatores, de multiplicidade, de combinação, de encontros e desencontros, que, para mim, a gente consegue definir o país. É a diversidade que nos define. O Brasil é um dos poucos, talvez o único país do mundo que aceitou a combinação cultural que nós vivenciamos a partir de uma dinâmica que trouxe a escravidão de um lado, o colonialismo do outro, a presença, né, dos povos indígenas aqui. Ou seja, a capacidade de combinação é que constitui, eu acho, a nossa identidade. E por isso explicar pela média está errado. O melhor é explicar o Brasil pela variância, pela diversidade. Bom, nesse sentido, só mais uma questão aqui. Eu te perguntaria o seguinte: entre os dados, né, que eu já tinha visto lá no livro e que você destacou aqui, entre os dados que mais me chamam a atenção, as informações que você traz, diz respeito a, digamos assim, não sei se é correto falar desse jeito, viu, Felipe? Uma estratificação da nossa noção de moralidade. Quer dizer, de um lado, a gente tem uma cultura punitivista e somos, digamos assim, tendencialmente, na média, conservadores, e, por outro, estamos abertos a outras configurações, até da própria noção, de família. Como é que você, ao chegar, primeiro, se isso foi uma surpresa para você chegar a essa resposta, porque a gente tende a pensar no conservador absoluto, ao conservador da conserva desfilando ali no desfile da Acadêmicos de Niterói. Ou seja, a pessoa é absolutamente conservadora. E a sua pesquisa mostra que não. Eu tenho olhares distintos para coisas distintas. Eu considero esse se eu conseguir apresentar ao Brasil alguma contribuição, eu gostaria que fosse essa que você acabou de exprimir. Se vocês não quiserem lembrar de nada que eu disse, por favor, lembrem disso que eu vou dizer agora. O Brasil é, por essência, um país que não deveria tentar ser enlatado de nenhuma forma. Encaixar o Brasil numa caixinha me parece muito inapropriado. Nós temos elementos que são importantes para nós, que dialogam com a dimensão conservadora, assim como nós também temos visões progressistas em relação a uma série de temas. Um dado que eu não apresentei para vocês aqui hoje, mas está no livro, é o dado sobre honestidade. Para nós, brasileiros, parar numa vaga de PCD é desonesto. Para nós, brasileiros, dirigir tendo bebido é desonesto. Mas para nós, brasileiros, furar fila não é desonesto.
para nós brasileiros, comprar ingresso de cambista não é desonesto? Por que será? Comprar produto pirata não é desonesto? Por que será que essa sociedade que compreendeu, de um lado, né, a dinâmica da honestidade tão bem, no caso dos PCDs, da direção e tal, do outro não consegue fazer essa síntese de maneira tão clara? Porque, para nós, eu descubro isso no livro, o desonesto é aquilo que prejudica o outro individualmente. Então, se tem um indivíduo que é prejudicado com o que eu faço, isso deve ser considerado desonesto. Se não é muito claro quem está sendo prejudicado, vamos fazer. Por que esse achado é importante para falar da moralidade brasileira? Porque a partir do momento que esse achado é trazido para o chão, a gente descobre, então, como é que tem que ser a nossa relação com a educação das novas gerações. Eu tenho que demonstrar de que maneira alguém é prejudicado, para que então aquilo passe a ser visto como desonesto por nós. Esse é um achado importantíssimo. Não adianta fazer campanha generalista. Tem que fazer campanha que mostre quem é o prejudicado do outro lado com aquela ação. Então, acho que a pergunta ela é muito importante por isso, porque, de fato, nós vivemos uma sociedade em que tentar encaixar a gente numa única dimensão, numa única forma, vai acabar escapando, vai ser reducionista de alguma forma. Muito bem, viu? Eu vou tentar aqui, gente, pegar uma pergunta sempre do jornalismo, do direito, para a gente ir contemplando tanto. Eu vou tentar responder rápido. Tá bom, é uma boa combinação. Vamos lá. Tem aqui a pergunta da Hannah. No seu livro você fala sobre as bolhas na sociedade. O trânsito entre elas é restrito por quais motivos? Ótima, é Ana, né? Hannah, obrigado pela pergunta. Para quem ficou interessado no livro, essa pergunta da Hannah é um dos principais achados. Eu pego todos esses dados, construo um modelo estatístico que consegue agrupar nós, brasileiros, em 9 bolhas. E eu digo no livro, nós moramos, cada um confortavelmente em uma dessas bolhas. Vocês vão descobrir no livro, para quem estiver interessado em ler. Tá? E o que eu também descubro no livro é que essas bolhas têm baixíssima transição entre elas. Então, se você é militante de esquerda, você dificilmente convive, se relaciona com extrema-direita, que é uma outra bolha. Se você é conservador cristão, você dificilmente convive com um progressista. Se você é um liberal social, você dificilmente convive com um empreendedor individual. Justamente porque nós vivemos bolhas. Então, Hannah, um dos nossos desafios é justamente fazer a conexão entre essas bolhas. Hoje é cada vez mais difícil fazer essas bolhas se encontrarem, conversarem e estabelecerem ali relações umas com as outras. Ótimo. Foram 10 mil entrevistados, né? 10 mil. Daqui a pouquinho nós chegamos lá, em termos de perguntas. Mateus do Direito, Mateus Mapa, algo assim. Como compreender a alta no individualismo do brasileiro, tendo em vista a centralidade da família como valor do país? Ótima pergunta, Mateus. É que a família é vista por nós como uma entidade separada da sociedade. O único grupo social que a gente confia, Mateus, é na família. E é o mesmo grupo que eu quero dar orgulho, que é o mesmo grupo que eu admiro, que eu confio. Ou seja, a família é uma entidade separada, que contribui para esse individualismo. Você conta só com a família. Com o resto da sociedade, você não conta, não confia, não acredita. Então, a família, no Brasil, reforça o individualismo que a gente tem. Porque não é uma solução coletiva que resolve o problema, é uma solução individual, dentro de casa, que você resolve o problema. Perfeito. O professor Vinícius Borges, em um país marcado por uma divisão ideológica muito parecida entre esquerda, direita e independentes, o que explica a fragilidade eleitoral de opções que se declaram de centro, especialmente em disputas nacionais? Esse é o resultado da dificuldade. A pergunta, no fundo, é por que o centro tem tanta dificuldade de viabilizar um candidato?
Por que nós estamos indo de novo para Lula e Bolsonaro em 2026? Né? Que é o que as pesquisas estão mostrando nesse momento. Por aquilo que eu mostrei, porque na nossa cabeça, o que existe na sociedade é lulista e bolsonarista. A gente não sabe, a gente não acredita que existe um centro tão grande que seria capaz de se unificar para produzir uma opção. A gente não acredita nisso. Quando eu pergunto para as pessoas como é que a sociedade está distribuída, Vinícius, as pessoas dizem com um tantão de lulista e com um tantão de bolsonarista. Ninguém diz que tem um centro grande. Ora, se eu não acredito que tem um centro grande, mesmo eu estando no centro, eu falo, melhor ir para o lado de cá, para que o outro não vença. Ou então, melhor ir para o lado de lá, para que o outro não vença. E essa polarização vai se mantendo. Então, o grande desafio que a gente tem, se a gente quiser vencer a polarização, é convencer as pessoas de que o centro é grande o suficiente e engajado o suficiente para produzir uma alternativa. Por enquanto, essa alternativa não conseguiu fazer isso. Muito bem, a pergunta aqui do Lucas Gabriel Félix: como o senhor vê o crescimento do tradicionalismo, como que vemos na Europa e nos países do Extremo Oriente, e como os movimentos de extrema-direita na Itália, Germânia e Japão? Essa pergunta é uma pergunta que pega este resultado do Brasil e, no fundo, extrapola para o mundo. Porque o que eu mostrei no Brasil não parece ser um problema brasileiro, não é uma jabuticaba brasileira. Essa dinâmica do individualismo que produz conservadorismo, como eu mostrei ali, a centro-direita, é um tema que está no mundo todo. Né? Não é só no Brasil que você vê o crescimento, como eu mostrei aqui, da centro-direita. O mundo está vivendo isso. Eu acho que tem dois elementos importantes que explicam essa dinâmica. O primeiro é a própria capacidade de comunicação dessas bolhas digitais que reforçam identidades. Né? Há muito pouco tempo, você ter uma identidade de extrema-direita era mal visto na sociedade. Hoje não mais. Você tem grupos grandes o suficiente que se identificam na extrema-direita e, portanto, há gente que se defende naquele espaço. A esquerda, por muito tempo, encontrou esse espaço com mais facilidade, hoje ela está sendo questionada. Mas tem um segundo movimento. A resposta para essa pergunta no mundo está no primeiro slide da minha apresentação. Sociedades que vivem muito tempo em desordem, instabilidades, etc., acabam desenvolvendo valores conservadores. Ou seja, nos últimos 10, 15 anos, o mundo inteiro está vivenciando cada vez mais desordem, cada vez mais insegurança, cada vez mais violência, e isso produz nos indivíduos a necessidade de ordem, de estabilidade, e é exatamente aí que o argumento de direita acaba conseguindo, extrema direita acaba conseguindo espaço. Então, é um movimento mundial, um movimento muito mais forte do que só no Brasil, e que merece, obviamente, a atenção da gente. Muito bom. Tem uma pergunta aqui do Bruno, que não é do jornalismo e nem do direito, ele é das ciências sociais. Meu colega. Ele está preocupado, porque ele colocou isso 2 vezes aqui. Você acredita no Brasil? E como podemos fazer esse país melhorar na sua visão? Eu achei que a preocupação dele era com o Atlético. Porque ele falou, está preocupado como eu estou muito preocupado com o Atlético. Mas com o Brasil, não. Eu disse aqui, eu estou aqui hoje justamente porque eu acredito que é conversando com essa geração que eu chamo .com, vocês que estão aí na plateia, eu chamo de geração .com, que é a turma que já nasceu com a internet. Eu acredito muito no que eu descobri sobre vocês. Quando eu faço no livro, no capítulo 9, eu acho, a distinção sobre a geração bossa nova e a geração .com, quando eu comparo essas duas gerações, a geração bossa nova é lá de 45 a 64, e comparo com a geração .com, que nasceu depois de 2000, eu vejo uma visão sobre o Brasil muito interessante. Vou deixar aqui como surpresa para que vocês possam ler o livro, mas eu tenho uma crença gigante. E essa minha crença, é Bruno, né? Bruno. Ela está refletida no livro, Bruno, para a dedicatória que eu faço no livro. O livro está dedicado para o Eduardo, para a Luísa e para o Lucas, que são meus filhos, que na minha visão são aqueles que me dão esperança de que o Brasil vai ser melhor, porque eu tento praticar dentro de casa uma educação que dá a eles justamente essa visão
da gente ter um Brasil melhor. Então, eu faço um pouco essa dedicatória e estendo ela a vocês todos que estão aqui, jovens, que estão começando uma trajetória na universidade, que, portanto, tem a vida toda para que a gente construa junto um Brasil melhor, mais justo e bom para todo mundo. Eu acredito, eu sou um otimista por natureza. Muito bom, viu, Felipe? A pergunta aqui do Getúlio, seu ex-professor. Felipe, na sua exposição inicial, o Brasil experimenta períodos de escassez e de abundância, que vão resultar depois em conservadorismo ou progressismo, respectivamente. Como explicar que, a partir de 2013, emergiu uma onda conservadora, apesar de um período de crescimento econômico anterior? É isso, Getúlio. Essa eu acho que é a grande questão do Brasil, né? A gente teve um momento de abundância que não foi suficiente para atender às demandas das pessoas. Eu vou contar uma historinha aqui, que talvez seja dos meus vídeos de internet o mais viral de todos, tá? Que foi quando eu expliquei no Roda Viva o papel do ressentimento no Brasil. Eu acho que ele explica exatamente sua questão. É verdade que o Brasil teve PIB crescente, renda crescente, mas as pessoas, não todas elas, acham que foram beneficiadas por esse Brasil que cresceu. E eu vou explicar como. Eu faço 2 perguntas nas pesquisas que eu conduzo na Quest. Primeira pergunta. Pessoas como você melhoraram de vida nos últimos 20 anos, desde que o PT assumiu o governo? Metade do Brasil diz que sim, melhorou de vida. Quem são eles? As mulheres, os pretos, os mais pobres, a maioria deles do Nordeste. A outra metade diz que não melhorou de vida. Quem são eles? Os homens, brancos, renda alta, Sul e Sudeste. Até aí, essa é apenas uma constatação do conflito social brasileiro. Mas a segunda pergunta ajuda a entender por que essa questão é importante e por que ela produz conservadorismo. Eu perguntei depois, você acha que as pessoas que melhoraram de vida, eu não disse quem são elas, eu perguntei primeiro se gente como você melhorou, e depois eu perguntei, aquelas pessoas que melhoraram, mereceram melhorar de vida? O que eu descubro? Os pretos, as mulheres, os mais pobres, o Nordeste falam, sim, nós merecemos. Os brancos, mais ricos, do Sul e do Sudeste, principalmente homens, dizem não, eles não mereceram melhorar de vida. Getúlio, essa metade do Brasil que acha que os outros não melhoraram de vida, produzem em si mesmo ressentimento. Porque eles acham que o sistema não é justo com eles. Eles não acreditam que os outros devem e podem melhorar de vida se eles não. Eles acham que todo mundo tinha que melhorar de vida ao mesmo tempo. Só que isso é impossível. A renda é finita, não tem como todo mundo ao mesmo tempo. Relativamente, né, na comparação, não sei se vocês lembram da música bom, xibom, xibom, bom, bom. Enquanto uns sobem, outros descem, né? Assim que era a música. É a música velha. Para alguém subir, alguém tem que descer. Não tem jeito. Isso produziu, num pedaço enorme do Brasil, ressentimento, frustração, uma certa raiva com o outro. E é daí que vem esse sentimento, mesmo com o crescimento econômico, mais conservador contra os outros. Eu vou pegar carona aqui na pergunta do Getúlio. Honestamente, eu não estou me lembrando no livro aqui, mas tem uma pergunta nesse sentido para as pessoas, ou seja, qual é a sua, não só percepção, mas qual é a sua expectativa, qual o seu olhar para o Brasil do futuro? Esse é um país que vai melhorar? Então, a gente tem a pergunta do passado, certo? Se você melhorou, e aí a dinâmica é essa que eu acabei de explicar, e a gente tem a pergunta do futuro. Você acha que o Brasil vai ser melhor daqui para frente? É muito interessante isso. Os mais jovens são os mais otimistas com o Brasil. Então, a geração.com é a que acha que vai dar certo. A geração Bossa Nova é a mais pessimista. Não acha que o Brasil tem chance de ser melhor daqui para frente. Então, há, na verdade, 2 Brasis vivendo num só, um mais pessimista, outro mais otimista,
Um querendo, de alguma maneira, né, que as coisas continuem a melhorar, outros dizendo que as coisas vão só piorar daqui para frente. Eu acho que é a dinâmica que a gente vive dentro de casa. Vocês devem viver isso na casa de vocês, né? No almoço de família. Tem uma turma que quer para frente, uma turma que acha que as coisas vão para trás, e é daí que surgem os debates, os conflitos. Então, não tem consenso no Brasil sobre isso. Perfeito. Temos aqui uma pergunta da professora Nélia, lá do Cerro, que está nos acompanhando Que legal. remotamente. Como um país multicultural como o Brasil precisa combater, deve combater a desinformação, especialmente em função de pessoas aí que acreditam saber muito. Então, acho que a solução, professora, está nas duas questões que eu trouxe. Primeiro, nós temos que voltar a apostar na educação como uma solução para esse país. Eu trago sempre um desafio em ano eleitoral e peço a vocês para observar isso. Nas eleições de 2024, eleições municipais, quantos prefeitos venceram a eleição porque tinham uma solução para a educação que era boa o suficiente, abrangente o suficiente e aprovada na sociedade? Quantos prefeitos foram eleitos na plataforma da educação? E esse ano, faço o mesmo desafio. Quantos governadores, presidentes da República, discutirão o tema da educação? A primeira infância, o ensino médio, o papel da pesquisa na universidade. Nós paramos de nos preocupar com a educação como um tema central, e prova disso é que a gente não fala sobre isso em eleições da maneira apropriada. E o segundo é apostar cada vez mais no jornalismo profissional. Hoje a gente vive uma abundância de canais, de fragmentação de informação, mas não necessariamente produzida com jornalismo sério profissional. Quanto mais a gente tiver jornalismo profissional com uma população mais educada, mais a gente vai resolver a ilusão do conhecimento. A pergunta agora é do Pedro Fernandes. Não seria contraditório, ou não é contraditório os brasileiros serem muito apegados a Deus e à família, mas terem a crença de que só podem conquistar as coisas sozinhos? Existe alguma explicação? É uma ótima contradição, dentre tantas que o Brasil tem. Essa é uma só. A gente podia falar de outras tantas, né? Como é que o brasileiro resolve esse problema? É que ele acha, como eu disse, que só pode contar com ele mesmo, com a família e com Deus. Este é o mundo que nós criamos para nós mesmos no nosso dia a dia. Com fé em Deus, com a ajuda da minha família, eu vou seguir em frente, né? Então, a solução dessa contradição, ela está justamente no fato de que a gente não confia em quem está fora da nossa relação. Que não é na sociedade que a gente confia nos nossos entes mais próximos. Eu acho que é assim que a gente consegue, de alguma maneira, entender isso que parece contraditório no Brasil. Deixa eu perguntar para os meus chefes aqui, quanto tempo nós temos ainda? Viviane? 10 minutos, está bem. Pergunta da professora Lúcia, da FCA. A questão ambiental tem estado na pauta da discussão pública, muito na pauta da discussão pública. A pesquisa identifica esse tema? Não, é engraçado isso. Mesmo que a gente viva o tema ambiental, né, as enchentes, as mudanças climáticas, as tempestades. Hoje eu estava lendo a notícia que Nova York vai passar por um processo que não passa há 15, 20 anos, que é fechamento por conta de uma nevasca. A gente viu lá os problemas das geleiras, né, agora nessa Olimpíada de Inverno, as enchentes que a gente vive aqui o tempo todo. Tal. Embora a gente vivencie isso, as pessoas não reconhecem isso ainda como um grande tema social, um grande tema político para todos nós. Certo. O professor Alberico, da Faculdade Mineira de Direito. A Escola de Frankfurt se deparou com um cenário similar ao espelho descrito em sua pesquisa. Adorno também tentou entender a personalidade autoritária. Essa tese do Encherhat, né, trata essas comparações? Eu não sou um especialista em esses temas, então, para mim é um pouco mais difícil fazer um diálogo com essas questões, embora tenha lido Adorno na faculdade. Mas o que me parece é que a dinâmica do espelho é justamente a provocação, e por isso eu fui buscar isso na literatura, da questão de que o espelho não te engana, né? Na famosa história da Branca de Neve, quando ela pergunta para o espelho, espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu?
o espelho diz, sim, existe a Branca de Neve. Então, a minha provocação aqui para todo mundo é, não necessariamente quando a gente olha para o espelho a gente se reconhece, mas, por favor, acreditem no espelho, ele está contando a verdade, ele está refletindo. Se ele é um espelho bem calibrado, ele está refletindo a realidade. Por fim, Felipe, para a gente fechar, a pergunta do João Pedro Rodrigues, que é da Faculdade Mineira de Direito. A polarização observada em 2022 foi ideológica, afetiva ou apenas eleitoral? Como explicar essa divergência? Você acha que isso vai se repetir nesse ano, 2026? Ótima pergunta para a gente fechar, já que estamos no ano eleitoral. Em 2022, o que eu mostro lá no meu primeiro livro é que mais do que uma polarização eleitoral, ou seja, em que a gente... Porque estar polarizado eleitoralmente, gente, faz parte. Tem gente que pensa que o melhor é ir pela direita, tem gente que acha que o melhor é ir pela esquerda. Então faz parte, né? O problema é quando a polarização vira afetiva, que é quando eu passo a olhar para o outro não como meu adversário, mas como meu inimigo. Eu olho para o outro como inimigo, eu quero destruir, ele é o mal, né? Quando a gente entra nessa dimensão, as coisas realmente ficam perigosas. E em 2022, eu detectei o maior nível de polarização afetiva já visto na história brasileira. Numa escala de 0 a 10, a polarização afetiva chegava a quase 8 pontos em 2022. De lá para cá, ela diminuiu um pouco. A tendência é que na eleição desse ano, se nós voltarmos a uma polarização Lula-Bolsonaro, é que a polarização afetiva volte a crescer e, obviamente, essa é uma das questões para a nossa democracia. Porque a democracia existe justamente para a solução de conflitos de maneira pacífica. E a polarização afetiva é o contrário disso. É a busca de soluções por meio da violência, do ataque, do ódio, que vem dos dois lados. Então, isso é uma questão que me preocupa para esse ano, dado que a polarização dos nomes Lula-Bolsonaro voltou a ser forte nas pesquisas desse ano. Muito Obrigado, bem. gente. Eu adorei o papo. Valeu demais. Olha, Felipe Nunes, que não é o Melo, como já foi dito, a gente agradece demais. Viu, Eu não Felipe? dei na canela de ninguém aqui hoje. A gente agradece demais, viu? Acho que foi um momento assim, extremamente enriquecedor. Há outras perguntas, eu posso deixar com você aqui, apesar que as pessoas não deixaram o e-mail, mas também não lhes foi pedido. Mas, de todo modo, eu acho que é legal para você ver por onde que andam passando aí as percepções em relação à sua pesquisa. E, novamente, em nome do nosso reitor, Padre Luiz Henrique, eu deixo aqui o forte agradecimento, especialmente a você, que conduziu, que trouxe para nós as informações que são extremamente relevantes. Eu diria que o livro é imperdível no sentido de você olhar para o espelho, né? É muito ruim não olhar para o espelho. A gente sai todo bagunçado para a rua. E agradeço também a professora Viviane, especialmente aqui a professora Adelina, o Wilba. Eu fiquei muito honrado e feliz com esse convite, com essa oportunidade de conversar com você. Viu? Bom dia a todos. Viu? Deu para conversar bem.